Temos 4 oradores que cobrem um grande leque de perspectivas, que parece-me o mais interessante. Então, temos o Rui Ramos Pinto Coelho, que será o primeiro a apresentar, que é o diretor executivo da Invest Lisboa. Temos a Filipa Bolotinha, que faz parte do Movimento Moraria Lisboa, especificamente vice-presidente do Renovar a Moraria. Depois temos o Heitor Barea Ouro, que vem do Porto também. Bom, esta ideia de combinar Lisboa e Porto nesta conversa, que é um dos coordenadores da iniciativa Habitar Porto. E finalmente Eduardo Miranda, que é o presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal. E pronto, então começamos. O primeiro, como eu disse, o Rui Ramos Pinto Coelho, que tem os seus 15 minutos a partir de agora. Muito obrigado pelo convite. Espero ser breve. Aviso já que não sou especialista em habitação. Tenho que me apresentar, que ao contrário dos outros oradores, não sou uma pessoa conhecida. Sou diretor executivo da Invest Lisboa desde 2009, que é a Agência de Promoção de Investimentos de Lisboa, uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara de Comércio, com o apoio da ICEP e da Baía do Tejo. Fui considerado personalidade do imobiliário em 2016 pela Magazine Imobiliária. Em 2015 integrei o grupo de peritos internacional que aconselhou as cidades de Frankfurt e Offenbach num projeto específico. Escrevi alguns artigos sobre Lisboa e, muito importante, eu estou a intervir em nome pessoal, portanto não estou aqui a vincular nenhumas opiniões de nenhuma entidade, nem aquelas em que eu trabalho, nem outras. A questão de quais são as questões contemporâneas, para mim, são estas, e eu não perco tempo com este slide, porque vou falar sobre as mesmas. E, para mim, eu diria que o primeiro problema é o problema da habitação para sem-abrigos. Quer dizer, estas conversas que tivemos aqui hoje de manhã, em que falam na falta de habitação, bem, a falta de habitação para as pessoas que dormem na rua parece-me ser o primeiro ponto. E não me parece, sinceramente, que seja um problema tão difícil de resolver. Estima-se que haja cerca de 800 sem-abrigo na cidade de Lisboa. Eu vou centrar a minha apresentação na cidade de Lisboa, que é aquilo que eu conheço, e eu acho que nós conseguimos resolver isto se quisermos resolver isto. Se continuarmos com filosofias, bem, o problema não se resolve. São 800 sem-abrigos, estimando em 50 mil euros por cada um, dá 40 milhões. 40 milhões é algo que nós temos recursos para o fazer. De qualquer forma, eu até acredito que seja possível resolver este problema com menos investimento. Através de microcasas, usando muito o conhecimento e a experiência das IPSS que trabalham diretamente com os sem-abrigos. Claro que os problemas dos sem-abrigos são muito mais importantes do que propriamente só a habitação, mas eu estou a falar em resolver o problema de as pessoas não terem que dormir na rua. Ponto final. E isso também acompanhado, fornecendo habitação a essas pessoas e acompanhado de uma regra que é também não é possível dormir na rua, porque quem quiser dormir na rua não pode. Tem direito a uma habitação, mas não pode dormir na rua, não pode, com tudo o que isso tem a seguir. Claro que muitos dos sem-abrigos são pessoas que têm problemas de saúde, graves, nomeadamente de saúde mental, e portanto isso tem que ser tratado de uma maneira, não é dar-lhes uma casa, é se calhar dar-lhes uma instituição onde elas possam viver. Segundo ponto, habitação para jovens, rendas acessíveis. Bem, no meu caso eu tenho trabalhado na promoção deste projeto, na captação de investidores para este projeto, e a Câmara já avançou com o projeto, muito bem, disponibilizando terrenos e captando investimento privado. Eu penso que o projeto prevê cerca de 7 mil habitações com rendas acessíveis na cidade de Lisboa. A Câmara de Lisboa tem a sorte, não sei se a Câmara do Porto tem essa sorte também, de ter muitos terrenos disponíveis que pode usar neste projeto. Outras cidades na Europa não têm, portanto não poderiam fazer assim, mas a Câmara de Lisboa pode. Eu acho que temos aqui a aumentar a velocidade. O programa está no terreno, portanto já foram realizados 2 concursos aos quais concorreram vários investidores, portanto ainda não há decisões, mas o mercado está a acolher bem este projeto e acho que tem que ser mais ambicioso e mais rápido, mas isso, obviamente, todos nós queremos fazer as coisas boas. Por outro lado, eu penso que isto é um problema que não se resolve sem incentivar o mercado, os investidores, a também oferecerem mais casas de habitação acessível. E aí existe a questão fiscal, que é preciso resolver, e existe a questão da agilização dos despejos. E eu hoje daqui de manhã, eu não sou especialista nesta matéria, mais uma vez, ouvi aqui hoje de manhã dizer que não era um problema. Mas a Secretária de Estado reconheceu que às vezes as percepções na questão dos investimentos são bastante importantes.
E seja uma realidade ou seja uma percepção, este problema não pode ser ignorado. E eu sei que a percentagem de incumprimento no arrendamento é muito baixa, sabemos isso, e sabemos que os portugueses, de uma forma geral, a última coisa que deixam de pagar é a renda da casa. Portanto, deixam de pagar as outras coisas, mas a renda da casa não deixam de pagar até ao limite das possibilidades. Acontece que nos sistemas, os sistemas têm que se proteger e têm que viver para as ovelhas ranhosas que também vivem nos sistemas e aquelas pessoas que, de forma dolosa, não pagam as rendas. E criam no mercado uma confusão enorme e uma falta de atratividade do mercado de arrendamento. Portanto, isto pode ser resolvido com a questão do seguro das rendas, muito bem, pode ser resolvido. Agora, não acho socialmente aceitável que uma pessoa faça... Uma coisa é ficar sem emprego, divorciar-se, como se falou, e de repente ver-se numa situação complicada. Outra coisa é não pagar a renda porque não paga a renda porque o tribunal só me tira daqui e não sei quantos anos. E nós sabemos que isto era uma realidade e por isso é que sabemos que os maus dos capitalistas deixaram de arrendar casas porque não estavam para isso. Não é? A questão de não permitir os devolutos, fiquei hoje extraordinariamente satisfeito com o que ouvi aqui. Acho que é uma questão que me impressiona há muitos anos e, portanto, fiquei muito agradado de saber que ela vai ser lidada a partir de agora. E já irei falar um pouco mais sobre isto. E depois uma outra questão que não se falou, que é agilizar os licenciamentos. Se os licenciamentos de um projeto de arquitetura levar um ano ou mais, isso reflete-se no custo do capital, reflete-se no custo das rendas e reflete-se também no interesse de uns potenciais investidores em investir nesta área, ao contrário de outras que podem ser em ter retornos mais rápidos. Uma coisa muito importante que se falou aqui, acho que foram pessoas da audiência que o referiram, que é a questão do problema da dimensão de Lisboa. Que se também no Porto, penso que ainda seria mais grave. Lisboa, e eu constatei isto porque tive que escrever um artigo e fui investigar, Lisboa é a 7ª cidade da Península em população e em dimensão. Eu não sei qual é que é a vossa reação, eu fiquei chocadíssimo quando aprendi isto. Fiquei chocadíssimo, pensava que Lisboa era a 3ª cidade da Península, mas não, é a 7ª cidade da Península. Acresce a isto que nós temos bons constrangimentos, que é o caso de Monsanto, onde não queremos construir, o caso do aeroporto, o caso do Porto de Lisboa, o caso das colinas e do sistema de vistas que temos que proteger, e várias razões que nos impedem, digamos, de utilizar, de densificar a cidade ao máximo, porque há muitas áreas que não podem ser utilizadas. Eu acho que nós estamos a perder possibilidades de ter economias de escala muito interessantes, poderiam ser muito boas para a cidade. Estamos a ter mau planeamento, porque estamos a planear, cada municípiozinho a planear o seu município, e estamos a ter aqui, e gostava de falar de 2 exemplos. Um exemplo que é um bom exemplo, que é o da gestão da água. A gestão da água da EPAL. A EPAL abastece cerca de 35 municípios. A gestão da água não pode ser feita no município de Lisboa. Nem havia água, se calhar, para as pessoas beberem. A água de Lisboa vem de muito longe. Castelo de Bó. E, por outro lado, a questão do mau exemplo que é a gestão dos transportes. Todos nós sabemos que os transportes não têm sido geridos de uma forma unificada e, portanto, os transportes são péssimos. São péssimos com tudo o que isso acarreta. E, portanto, eu acho que o problema da habitação em Lisboa, com a atratividade que Lisboa tem tido nestes últimos anos, e cada vez mais atrair, não só portugueses, mas também estrangeiros, provavelmente não é possível resolver só com o município de Lisboa. Tem que ser uma resposta integrada da área metropolitana. A questão da habitação, turismo e escritórios, a competição por espaço, já vimos que o espaço é escasso e agora temos 3 setores a competir por este espaço. Nós, na Invest Lisboa, conseguimos captar a Google para Lisboa. E a Google chegou cá, queria se instalar em Lisboa, não conseguiu encontrar nenhum escritório que se desfizesse e teve que ir para Oeiras. Não é grave, vá para Oeiras. O grave é que talvez a próxima empresa já não vá para Oeiras, porque em Oeiras também já não há muitos escritórios e, portanto, a próxima empresa pode ir para Barcelona. E isso aí, se calhar, já não é tão interessante para Portugal. E, portanto, há aqui um conflito, que eu não sei se vocês têm consciência, fala-se muito, e com razão, na falta de habitações de rendas acessíveis, mas também há uma falta de escritórios de grande dimensão, não é? Escritórios pequenos, esses existem muitos, certamente. E, portanto, há aqui um conflito pelo território existente, em que, do meu ponto de vista pessoal, acho que a prioridade deve ser claramente dada à habitação acessível e aos escritórios. E neste sentido, porque a nossa experiência, ou a minha experiência também, relativamente aos investidores, é que os investidores
funciona um pouco por manada, por rebanho, quer dizer, quando descobrem uma coisa, vão todos atrás e depois é difícil pará-los. Da mesma forma que, quando nós começámos a trabalhar em 2009, os investidores nos diziam: não vou investir em Lisboa, apesar de todas as coisas maravilhosas que você me está a dizer, eu não vou investir em Lisboa, porque vocês vão sair do euro e eu vou perder o meu dinheiro. E nenhum investia. Claro que nós não saímos do euro, se eles tivessem investido, tinham ganho imenso dinheiro, mas os investidores nem sempre são inteligentes. E agora todos querem investir em Lisboa. Não só querem investir em Lisboa, como querem vir viver para Lisboa. E muitos deles querem investir no turismo, porque o turismo é que dá dinheiro. E, portanto, arrendar um apartamento, reabilita um apartamento, aluga turistas, ganha uma pipa de massa, muito mais do que se for arrendar ao mês ou num arrendamento normal. Ora bem, nós temos que agir com rapidez, porque se nós olharmos para a Baixa, se nós olharmos para Lisboa, quer dizer, as coisas estão-se a transformar com muita rapidez. E, portanto, na gestão pública, não é só neste exemplo, a gestão pública tem que ser ágil, tem que ser rápida, não pode estar à espera a ver as coisas a acontecerem e a deixar as coisas acontecerem. Portanto, eu acredito que deveria ser feita uma moratória para alguns empreendimentos turísticos, isso já está na agenda política e espero que isso venha a acontecer, mas rapidamente, porque senão é difícil. Tem que se introduzir os incentivos e as penalizações corretas. Eu acho que nunca se deve penalizar quem já investiu. O investimento é importantíssimo, porque senão, da próxima vez que nós precisamos de investidores e precisamos todos os dias, eles não vêm, dizem vocês faltam à promessa, portanto não vamos investir, mas sim condicionar os novos empreendimentos e investimentos em prol do desenvolvimento da cidade. É para isso que serve a política, como diziam aqui hoje de manhã. E por exemplo, choca-me um pouco que se continue a dar benefícios fiscais e mais benefícios de financiamento à construção de hotéis. Choca-me um bocado que isso esteja a ser feito neste preciso momento. Quanto ao investimento público versus investimento privado, quem pode resolver o problema da habitação? Bem, houve uma pessoa que está lá em cima que alertou as pessoas do painel inicial. Muito bem, está bem. Com que dinheiro é que vocês vão fazer isso tudo? É que nós temos uma dívida pública de 126%. E estamos numa situação muito complicada. Quer dizer, nós não temos dinheiro para o Estado. Não tem dinheiro. Também os privados têm pouco dinheiro. E temos compromissos internacionais a que temos que obedecer, porque senão saímos do euro e aí é o fim. Não há dinheiro nos multibancos. A prioridade, como também foi falado aqui hoje de manhã, a prioridade é a saúde e a educação. Historicamente é assim que o país funciona. Ninguém vai aceitar que se desvie dinheiros da saúde e da educação para ir investir em habitação. Talvez aceitem, mas eu não estou a ver isso a acontecer. Por outro lado, nunca houve tanto dinheiro privado para investir à procura de oportunidades. Sendo que, atenção, há muita concorrência. Portanto, não existe só Portugal e Lisboa para captar investimentos. Todos os países, todas as cidades querem captar investimento. E eu queria só chamar a atenção de uma coisa. Aqui há uns anos atrás, a Baixa e a cidade de Lisboa e a cidade do Porto estavam completamente destruídas, abandonadas. E os nossos políticos fizeram as contas e disseram: bem, para reabilitar a Baixa ou Lisboa, já não me lembro, são precisos não sei quantos mil milhões de euros. E nós não temos. Não temos na Câmara, não temos no Estado e os privados também não tinham, porque estávamos na falência. E, no entanto, a Baixa reabilitou-se e está reabilitada. E está fantástico que a cidade, o centro do Porto e o centro de Lisboa estão reabilitados e estão-se a reabilitar. E isto foi possível fazer sem investimento público, com investimento privado, porque foram dados os incentivos certos pelo Estado para que os investidores privados tratassem do problema. Portanto, eu penso que a questão é muito por aqui. Para terminar rapidamente, portanto, imóveis devolutos, do meu ponto de vista, é completamente inaceitável. Não é aceitável um dos imóveis mais especiais, mais estratégicos de Lisboa, que divide o Rossio da Praça da Figueira, um enorme imóvel onde está a cafetaria suíça, que é de um privado, está 90 e tal % devoluto, porque o senhor acha que deve estar devoluto, ou por outra razão qualquer, há não sei quantos anos. Isto, do meu ponto de vista, é inaceitável. Um privado não manda na cidade, não pode prejudicar a cidade desta forma. E deve ser o Estado, deve ser o município a intervir e a dizer: isto não é inaceitável. Se o senhor não quer arranjar, arranjamos nós e ficamos nós com isto. E depois também é inaceitável que haja milhares de imóveis públicos, não está aqui, mas são públicos, e por isso é que eu fiquei tão contente, que estão devolutos ao abandono, a degradarem-se. Há pouco tempo vimos na televisão uma reportagens inacreditáveis. Palácios, tudo partido, tudo estragado, tudo vandalizado. Isto é inaceitável que tratem o nosso património desta forma.
E depois é inaceitável a forma como é gerido o património público em Portugal. São centenas de instituições públicas a gerir, a vender património de uma forma completamente casuística. E estamos a desperdiçar oportunidades de criar emprego e riqueza. Atenção que eu não advogo que este património seja vendido, eu advogo que ele seja concessionado, arrendado, portanto mantenha-se na posse do Estado, mas seja colocado ao serviço da economia, da habitação, dos negócios, do trabalho, da criação de empregos, etc. Por último, a questão que me preocupa também bastante, que é que parece que toda a gente, não sei se isto se pode ligar ou não diretamente com a habitação, do meu ponto de vista, liga-se. Não há água, há alterações climáticas, eu parece que ninguém ouviu falar nisto, e os nossos políticos parecem que estão à espera que chova. Estão à espera que chova. Quer dizer, e do meu ponto de vista, se calhar não vai chover. É o que nós temos visto, é que se calhar não chove. E, portanto, parece-me que a solução óbvia é a dessalinização, e eu acho que é preciso agir sem demora neste sentido, senão qualquer dia não temos água e isso vai ser grave. Por outro lado, a questão do terremoto em Lisboa não é nenhuma ilusão, não é nenhuma parvoíce de ficção científica. É uma realidade. É científico. E, portanto, faz-me alguma confusão que não se esteja a fazer nada sobre esta matéria durante anos. Nomeadamente, parece-me urgente fazer auditorias sísmicas a hospitais, escolas, universidades, grandes edifícios públicos. É o mínimo que seria de exigir aos nossos políticos e ao nosso Estado. Muito obrigado. Também é bom lembrar que uma das razões para as quais não faz muito sobre a reabilitação sísmica é porque durante estes anos simplificamos a reabilitação. Em nome da reabilitação dos centros históricos, permitimos reabilitar sem mexer na questão sísmica. Pronto, próxima intervenção da Filipa Bolotinha, do Movimento Morar em Lisboa. Obrigado pelo tempo, perfeito. Já está. Olá, bom dia a todos. Obrigada pelo convite ao Morar em Lisboa para estarmos presentes neste painel. Eu sou a Filipa Bolotinha, também não sou de todo especialista em habitação, políticas de habitação e FRUs, RENAUs e afins. Há um ano atrás isto para mim era tudo um pouco uma linguagem desconhecida, mas sendo coordenadora-geral e vice-presidente de uma organização de desenvolvimento local que trabalha há 10 anos no bairro da Moraria e que surgiu precisamente para dinamizar um território que tinha sido abandonado pela cidade, com o que está a passar hoje em dia não podíamos ficar de fora, aliados à questão do acesso à habitação e à questão da ação que a sociedade civil deve e pode exercer para chamar a atenção para este problema. Então, por isso, fazemos parte do núcleo de coordenação do Movimento Morar em Lisboa, que foi um movimento que nasceu há pouco mais de um ano atrás e que é um grupo de cidadãos e de organizações da sociedade civil que se juntaram em torno de, eu elenquei aqui, ou resumi aqui em 4 grandes objetivos. Primeiro, colocar o acesso à habitação na agenda política nacional, municipal e central, claro. Exercer pressão para a mudança das estratégicas e das políticas da cidade de Lisboa, em concreto, porque nós vivemos em Lisboa. Sensibilizar, e isto também para nós é um ponto muito importante, sensibilizar a opinião pública para o facto da habitação ser um direito básico. Eu acho que as pessoas esquecem um bocado disso, não é? Não passa pela cabeça de ninguém, de repente, vir um governo dizer a educação deixou de ser gratuita e o acesso à saúde também, mas as pessoas não têm noção que na Constituição da República Portuguesa e como direito humano a habitação é uma necessidade básica. E também com o grande objetivo de informar, de esclarecer, de clarificar a opinião pública, de resumir os dados, portanto, de dar algum conhecimento do que se estava a passar e continua, principalmente na cidade de Lisboa. E, portanto, começámos com o lançamento de uma carta aberta, que é um documento datado, que tem mais de um ano e que tem que ser lido nesse contexto, mas que ainda pode ser assinado em www.moraemlisboa.org, e foi lançada com 20 organizações e 27 individualidades especialistas há um ano atrás. Um ano depois reuniu 4.650 assinaturas e mais alguns signatários institucionais. E, portanto, o que eu vos trago aqui é, se calhar, um passo atrás. Quem ouviu o painel da manhã, tivemos aqui a ouvir falar de todas as políticas que estão em cima da mesa e congratulamos por isso, não é? Finalmente a habitação está na agenda política nacional, mas a verdade, e se calhar o que eu vou dizer não é novidade para ninguém, mas eu não sou especialista no assunto e, portanto, o que me faz a mim, ou o que me fez a mim perceber o que se passa em Lisboa é precisamente o conjunto destes dados que nós tentamos, usando fontes fidedignas de comunicação social e afins, resumir
para mostrar às pessoas que efetivamente passa-se alguma coisa. Há um problema agora, que cresce todos os dias e que todas as novas políticas, por mais coisas positivas que possam ter, há aqui uma decalagem. E, portanto, muito rapidamente, podemos olhar para a venda, não é? Para o que aconteceu ao preço da venda em Lisboa, não só no centro histórico, mas também em Lisboa. Portanto, 2014 para 2016, no centro histórico 46% de crescimento, em Lisboa 36%, 2016 para 2017 mais 12%. Ai, desculpem. O preço, e não é só em Lisboa, e não é só no centro histórico, esse mito também nos debatemos muito por acabar com ele. Não é um problema do centro histórico de Lisboa, alargou-se a toda a cidade e à periferia. Exemplo disso é o facto de, no terceiro trimestre de 2017, a Amadora ser a cidade do país onde o preço por metro quadrado mais cresceu, embora Lisboa continue a ser a cidade que tem um preço médio por metro quadrado mais elevado. E pronto, em 2017 só cresceu 15%, 15,5% em relação a 2016. Investimento estrangeiro, que para nós é um dos busilis da questão, e nós vamos falar muito sobre isto esta manhã. Pronto. Entre janeiro de 2016 e junho de 2017, 18% dos imóveis vendidos foram comprados por estrangeiros, representando 24% do valor de investimento. Sendo que estas compras, de facto, estão mais centradas no centro da cidade, eu acho que não é preciso grandes análises para perceber o impacto que isto tem na vida das pessoas e no acesso à habitação nessas zonas. Trago aqui só este exemplo como nota, porque eu ouço muito o discurso, mas o centro está reabilitado, mas não havia dinheiro, mas não havia outra forma de fazer. A verdade é que há sempre outras formas de fazer, há sempre outras formas de olhar para as oportunidades, mesmo para a oportunidade de investimento privado, e, por exemplo, em Toronto, onde apenas 8% dos imóveis adquiridos foram por estrangeiros, isto em 2016, salvo erro, há um pacote de medidas para combater a especulação imobiliária e a gentrificação, com 24 medidas, e uma delas é esta: há uma majoração de 15% para o investidor estrangeiro, que é reembolsável se ele fizer prova de que se torna residente do país. É só um exemplo para nós percebermos que há sempre formas de pensar nas questões de outra maneira e de não nos ficarmos por aquilo que para mim são, do ponto de vista do funcionamento das economias, a solução mais fácil. Arrendamento, aumento brutal do valor das rendas em Portugal e em Lisboa. Portanto, de 2011 para 2015, 35%, isto são dados do INE, de 2016 para 2017, mais 23%, de 2015 para 2016, pronto, está aqui trocado, ano seguinte, mais 26%, quer dizer, estamos com um preço por metro quadrado de arrendamento de 14 euros. E estamos nesta situação, que é uma situação que eu vivo pessoalmente, porque vivo e trabalho no centro da cidade, mas tenho amigos que vivem em toda a cidade de Lisboa há mais de um ano. Não é? Há um total desajustamento entre a oferta e a procura, e casas que custavam 700 euros custam 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. E, portanto, claro que sim, não é? O grande problema é também não só o aumento dos preços, mas a escassez de casas. Hoje também falámos sobre isto. Estes números são, por exemplo, encontrando este número, que são dados da Remax e do portal Casa Sapo, que entre 2013 e 2016, menos 75% de oferta de casas para arrendamento. Enfim, outros dados indicam menos 33%. O que sabemos, este número último tem poucos dias, de acordo com o Ministério das Finanças e com as declarações dos rendimentos de rendas, houve menos 20 mil senhorios a entregar declarações de rendimentos de rendas. Portanto, se há uns anos atrás não havia mercado de arrendamento, porque tínhamos uma lei má, a nova lei só piorou a situação, porque há muito menos mercado de arrendamento. O alojamento local não é a nossa principal batalha, e só vou dar aqui 2 ou 3 enquadramentos, porque depois também vamos ter alguém que nos pode esclarecer melhor sobre este contexto. Mas a verdade é que neste momento, de acordo com dados do Airbnb, existem 13 mil casas de alojamento local em Lisboa. O alojamento local, sim, tem o seu principal impacto no centro histórico da cidade, sem dúvida, não é? Que é também onde eu trabalho e vivo. E, portanto, 70% destas casas são a totalidade da casa, portanto não parte, não é? Não apenas um quarto dessa sua casa. E pronto, e já em novembro de 2016 havia freguesias em que 1/5 das casas eram para alojamento local, como Santa Maria Maior e a Misericórdia, portanto Alfama, Moraria, Baixa Chiado, por aí. Isto é um estudo
realizado pela Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Economia e de Direito para a Associação de Hotelaria de Portugal, que nos diz também, e isto é um dado até positivo, não é? Que 81% dos proprietários são individuais, efetivamente, portanto só têm uma casa, mas, e se depois houver atualizações em relação a estes dados, teremos a oportunidade de saber, mas sim, mas que há proprietários que concentram um grande número de casas em sua posse e, portanto, não estão a fazer alojamento local enquanto uma forma de economia circular, mas estão a explorar um negócio turístico, não é? E pronto, e por exemplo, e com maior concentração são no centro histórico, muito bem, eu tinha aqui outro dado, deixem-me só ver aqui, tinha aqui um dado que eu achava enfim. Estava-me a faltar aqui um slide, porque nós também fomos ver o que é que havia antes do alojamento local, o que é que era, e de acordo com este mesmo estudo, 59% eram de facto espaços vazios e 19% eram casas que pertenciam, que estavam no arrendamento de longa duração, e 13% são casas do próprio, não é? Que é o que eu chamaria o verdadeiro alojamento local, a pessoa optou por colocar. E isto faz-nos pensar em duas coisas. Por um lado, que 19%, se centrarmos no centro histórico, ainda equivale a quase a 2.000 casas, é muita casa para retirar do mercado de arrendamento permanente, numa zona com a oferta reduzida, como nós já vimos. E por outro lado, faz-nos pensar, ou pelo menos a mim faz-me pensar, que se 59% eram prédios devolutos, havia aqui um mercado, uma margem de negócio enorme que podia ter sido desenvolvida, podia-se ter continuado a criar riqueza e a ganhar dinheiro sem ter que ir buscar mais 19%, mais 2.000 casas de pessoas que viviam naqueles locais e que muitas delas ficaram mesmo sem alternativa. Porque isto dos despejos não é um mito, não é? É uma realidade que está a pior a cada dia que passa, que na Moraria é mais recente ainda, porque o bairro da Moraria vem sempre um bocadinho atrás, e portanto o slide vem a seguir ao alojamento local, mas é casuístico, não tem essa intenção. O que nós sabemos, e isto são dados oficiais de outubro de 2017, é que todos os dias 5,5, portanto 5 famílias são despejadas em Portugal. E o que nós sabemos, e o que eu sei no bairro da Moraria, é que todos os dias ouvimos histórias novas e histórias diferentes. E o que nós sabemos é que, percebendo todos os constrangimentos e percebendo a falta de recursos e percebendo que o município e o governo não fazem milagres, a verdade é que há pessoas que ficam sem casas e sem alternativas, sem sítio para onde ir viver, e que se as coisas continuarem como estão, isso vai se agravar, e isto já não é um problema só das classes mais carenciadas, é um problema de todos nós, os que vivemos em casas arrendadas e, na minha opinião, os que têm créditos à habitação. Posso já explico isso um bocadinho mais a seguir. Então, o que é que isto nos leva, não é? Quem é que pode morar em Lisboa? Que problema é que nós identificamos aqui como central? É sem dúvida o investimento estrangeiro, a especulação imobiliária e essa dinâmica. É sem dúvida o lugar de morar, como muito bem, muito bonito, ouvimos aqui esta manhã, ser transformado numa mercadoria e num meio de investimento financeiro e não num lugar para morar. E, portanto, se num país como Portugal, em que de acordo com a OCDE o salário líquido médio é de 746 euros, se um país onde se ganha um salário líquido médio 50% inferior à taxa, à média europeia, sendo que para o preço de compra, venda e arrendamento por metro quadrado já não se passa o mesmo, se não é especulação imobiliária, um português ou uma família normal portuguesa não ter dinheiro para arrendar uma casa, pois não sei. E isto é o que nós também sentimos todos os dias, porque recebemos, não só por relações pessoais, mas por muitas mensagens que recebemos, é que todos os arrendatários vivem com medo de perder as suas casas. Todos os dias os edifícios habitados são comprados e são vendidos, os contratos de arrendamento têm 1 ano ou menos, os preços são cada vez mais especulativos e tudo isto se está a agravar, tudo isto se alastrou do centro histórico à totalidade da cidade de Lisboa e à sua periferia, e aliás a outras cidades portuguesas como o Porto. E o problema não é um problema dos mais pobres ou dos mais carenciados, é um problema de todos aqueles que vivem dos seus rendimentos, não é? Que é o comum. Sim, estou quase a terminar. O acesso à habitação, para nós isto é claro, não é tratado como uma necessidade, como um direito humano, embora seja uma das prioridades da ONU, sabemos disso, lançada o ano passado, refletida na nova agenda urbana. E de facto estamos a assistir ao desaparecimento da função residencial, da função comunitária dos bairros, das relações de vizinhança, e isso está a ser destruído hoje. Talvez ainda se consiga travar alguma coisa, mas este talvez preocupa-nos. Então batemos por
pelo fim de uma cidade gerida como se fosse um grande investimento imobiliário, um grande investimento turístico. Uma cidade não é isso, e batemos por uma cidade democrática, sustentável, inclusiva, para todos e para todas. Defendemos e apoiamos políticas nacionais e municipais de habitação que favoreçam e dinamizam o arrendamento com direitos e deveres, segurança, estabilidade, falou-se disso aqui hoje, colocação no mercado de propriedades devolutas, claro, parcerias com o setor público e privado, Santa Casa da Misericórdia e outros, mecanismos de controle de rendas, política fiscal adequada, tendo em conta as diferentes funções da habitação e políticas que impeçam os despejos sem garantia de realojamento. E embora, e congratulamos por isso e temos tornado isso público, alguns passos tenham sido dados neste sentido, quer a nível central, quer a nível municipal, tememos por isto, tememos pela eficácia e aplicabilidade e extensão dessas políticas, pelo timing, pelo tempo que elas ainda vão levar a fazer efeitos, se são tarde demais, se no curto prazo não tem que haver medidas, estratégias, alternativas. Tememos muito pela não regulação do mercado imobiliário e indústria do turismo como um todo, não é? Pela regulação do investimento, da especulação imobiliária, do investimento estrangeiro e, claro, pela não revogação da lei das rendas, da lei das obras, da lei dos residentes não permanentes, da lei dos vistos gold, muito responsável pela questão da especulação imobiliária e do mercado. Olha, isto está aqui desformatado, mas foi um dos grandes momentos de morar em Lisboa. O ano passado, talvez o segundo, quando fomos no 25 de Abril na manifestação do 25 de Abril com uma faixa a divulgar a nossa carta aberta. Só para terminar, o que nós fizemos ao longo do último ano foi reunir com inúmeras organizações, com a Secretaria de Estado do Ambiente, da Habitação, com os grupos parlamentares, portanto com muitos decisores e muitos fazedores de política na área da habitação. Realizámos um debate entre os candidatos municipais para as últimas eleições legislativas, fizemos um conjunto de recomendações para as novas políticas da habitação, para a nova estratégia, e o que queremos continuar a fazer é precisamente isso. O que queremos continuar a fazer é estar atentos, é acompanhar, é informar. Vamos organizar um grande debate em 2018. Dia 12 de maio vai haver uma ação de rua concertada com outras cidades europeias. Mais notícias daremos. Elaborámos um barómetro que vamos divulgar para analisar a implementação das medidas propostas no acordo PS-Bloco de Esquerda para a Câmara Municipal de Lisboa, e continuaremos a tentar fazer este trabalho de reunir informação, de esclarecer e de estar ao lado daqueles que continuam a lutar, como os moradores da Rua dos Lagares, como o projeto do Movimento Stop Despejo. Portanto, embora o rumo das políticas e as políticas que vamos falar aqui hoje tenham de facto bases e fundamentos teóricos que fazem sentido e compreendemos como mecanismos que podem ter alguns resultados, a verdade é que é preciso agir hoje. Nós não temos a solução, somos um conjunto de organizações com pontos de vista muito diferentes, mas sabemos onde estão os problemas e estamos cá para continuar a trabalhar em colaboração com todos os que fazem políticas e com todos, para a resolução desses problemas e para o fim do lugar de morar como mercadoria no mercado livre de investimentos. Obrigada. Obrigado. Então, sim, uma nota a pedir ao Eduardo Miranda, se quer falar logo a seguir do Filipe, acho que dá mais dinâmica na conversa. Não, é uma coisa que é muito importante o trabalho que vocês fazem, né? Recolher dados, mas infelizmente os dados são sempre desatualizados. Sim. É só o ritmo da mudança é tão rápido que já dados de há 2 anos, 1 ano e 3 meses, já acho que não descrevem a situação. Se houver hoje os dados do Airbnb, já não, só no Airbnb, que é só uma parte, alojamento local, para fazer um exemplo, 72% dos senhorios são múltiplos. Ou seja, já significa que uma parte provavelmente será grupos que gerem propriedades singulares, mas já essa ideia do alojamento local como o símbolo já acho que é passado. Mas pronto, era bom termos dados mais atualizados do Eduardo Miranda da Alep. Obrigado. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. Troca da inversão aqui da minha intervenção não é direito de resposta, né, Filipe? Bom, acho que o fundamental aqui, essencialmente, é abrirmos o debate. E nós temos tentado, hoje,
abrir esse diálogo para tentar o tal equilíbrio que tanto se fala, equilíbrio que é muito difícil em ambientes às vezes mais aquecidos, em ambientes às vezes eleitorais, e agora acho que estamos numa altura de falarmos todos, acho que é do interesse de toda a cidade. Ninguém quer uma cidade monofuncional, como a gente costuma dizer, ninguém quer acabar com o centro histórico, quer, como dizem, a própria galinha de ovos de ouro do próprio turismo. Acho que todos temos que ter sensíveis quanto à questão da habitação, que é um problema não é só daqui, de várias cidades, e temos que participar desse processo também. Mas acho que o que falta muito aqui é informação, muita informação. Nós trabalhamos aqui falando na questão da percepção, né? Ou seja, temos um problema, deixa-me colocar aqui, já perdi um minuto, né? A questão da percepção, quando falamos da percepção do arrendamento tradicional, que é o problema dos inquilinos não pagam, é uma percepção que cria gravíssimos problemas de investimento. Falamos da percepção dos senhorios, que são os tais capitalistas que usam o imóvel apenas como um meio de monetização e que fazem tudo por nada para despejar. Quer dizer, ao criarmos essas percepções que muitas vezes são mais exceção do que a regra, dificultamos o diálogo e encontrar equilíbrios aqui, né? O alojamento local entrou também muito nessa percepção, e sabemos hoje, somos em grande parte, até pouco tempo atrás, o grande vilão de muitas coisas, né? Hoje o discurso acho que equilibrou-se um pouco. Entendemos também que quando há uma pressão num centro histórico, numa cidade de habitação, há um problema grave. Isso nunca é um problema causado por alguém, é um problema às vezes de políticas de 10, 20 anos, é um problema complexo, e politicamente a pior coisa que um político pode ter é um problema sem um culpado. É terrível, a mensagem não passa, não é simples, e é mais fácil em determinadas alturas mais aquecidas apontar-se mais para um lado e para o outro. Bom, eu queria passar aqui algumas informações e alguns dados também para podermos equilibrar aqui esse diálogo e tentar encontrar os equilíbrios. Fala-se hoje muito que o AED nasceu, o alojamento local, AED que mencionamos, nasceu da economia partilhada e está perdendo esse espírito. Vamos clarificar e ser sinceros, nunca foi esse o espírito do alojamento local, e não foi assim que o alojamento local nasceu. Pode ser parte do alojamento local, economia partilhada, sim, aquela coisa de recebermos em casa e termos complemento, mas não foi assim que surgiu o alojamento local. Ele nasceu em 2008 aqui, antes de falar em economia partilhada, antes de falar não existia Airbnb, não existia P2P, P2P, né? Ou seja, aquelas plataformas, né? E quando praticamente não existia sequer alojamento nos centros urbanos. A ideia qual era o espírito do alojamento local? E está no texto da lei até, isso até é estranho quando são mesmo textos políticos a dizerem que esse é o espírito do alojamento local. A ideia essencialmente era enquadrar uma série de realidades que ofereciam serviços de alojamento a turistas sem formalidade, ilegais, vamos falar, fora da lei, né? E essencialmente estamos a falar do quê? As casas de praia do Algarve, as quartinhos da Nazaré, portanto, esse foi um dos grandes objetivos, é trazer para a legalidade aquilo que estava fora da legalidade, em 2008. O segundo era enquadrar uma série de pequenos empreendimentos que não cabiam e não conseguiam cumprir os empreendimentos turísticos, as regras dos empreendimentos turísticos, e eles já existiam há algumas décadas. Vamos criar e trazer para a legalidade. Para quê? Para que se possa fiscalizar, para que pague impostos, ou seja, para que seja mais justo para todos. E esse sim foi o espírito, e está na lei até isso, não? A questão da regulamentação. Aqui às vezes há uma confusão entre o que é a regulamentação da atividade em si e a sua relação com o desenvolvimento e o planeamento das cidades, e em alguns casos onde há conflitos, onde há questões de sobrecargas, como é que se gere estas exceções. Mas a atividade em si, em termos de regulamentação a nível nacional, ela tem lei desde 2008 e Portugal foi pioneiro. Aliás, Portugal foi o primeiro país a legislar a nível nacional essa atividade. A atividade em si, ou seja, a nível nacional, como? É um dos únicos países que tem uma legislação nacional, não é municipal, ou seja, vê essa dinâmica que é internacional do alojamento local como um todo, na praia, no interior, nas ilhas, no centro histórico, são realidades distintas, não? E também é o único onde todos os operadores, ao contrário do que se fala, são profissionais. É uma carga um pouco pesada. O que quer dizer profissional? Obrigatoriamente, desde 2004, tem que ser ou empresário não individual. Tem que cumprir as regras de todos os empresários, aquela carga toda burocrática, portanto, foi uma opção que se fez, uma opção fiscal essencialmente, não? Nesse momento há um debate a nível comunitário, já tive em algumas sessões, a nossa associação a nível europeu está a participar, justamente para trazer alguns guidelines de como gerir, como regulamentar isso que é novo, não? O que é que se fala?
essencialmente, fala-se aqui, e falando aqui da legislação, a nossa legislação cobre boa parte do que está sendo tratado lá fora já, em termos da atividade em si, como atividade econômica, não? Que é definir os conceitos do alojamento local e os limites. O que é alojamento local, o que é empreendimento turístico. Não quer dizer que a cada X anos, numa atividade que é tão dinâmica, não tem que ser revistas, é óbvio, tem que ser revistas. Há de repente coisas que surgem, ou coisas que se extrapolam, que estão em zonas cinzentas, que se calhar já poderiam não ser alojamento local, poderiam já ser outra coisa, ser um empreendimento turístico e ter umas outras regras mais apertadas. Há coisas pequenas que surgem que têm que ser criadas, se calhar, na legislação, isso é parte do ajuste. Mas a legislação hoje ela já existe, o que facilita, porque há uma curva de aprendizagem aqui, não? A questão do acesso ao mercado, ao contrário do que se diz, a indicação a nível europeu é que para esse tipo de prestação de serviço pequeno, essencialmente na sua essência pequeno, ela deve ser simplificada ao máximo. Portugal foi pioneiro no registro online, aliás, que era uma exigência a nível comunitário, né? O balcão único, essa lógica do balcão único. É um dos poucos países onde é obrigatório. Agora está na moda, quase todos os países estão obrigados ao registro, mas agora foi um dos primeiros países onde tornou-se... E por que isso é importante? Porque isso permite monitorizar, isso permite ter dados. Só aqueles que nós sabemos que são legalizados é que podemos fiscalizar. Só aqueles que sabemos que são legalizados podemos ver se estão a pagar ou não os impostos devidos. Portanto, é um passo muitíssimo importante. Não? É um dos países que tem regras de segurança para todos. Lá fora, toda essa discussão que se tem, dos 30 dias, 60, 90, tem a ver com o mercado dos não legalizados, dos particulares. Aqui, como todos são considerados profissionais, todos têm que seguir as regras, sejam pequenas ou grandes, é de acordo com a dimensão. Tem que ter lá a tal da manta, tem que ter o extintor de incêndio, achamos tudo muito bem. Aliás, estamos disponíveis para ter mais coisas que possam ser úteis nesse aspecto. Segurança não deve ser uma coisa que deve se brincar, não? É um dos poucos países, junto com a Espanha, que obriga, sim, todos os hóspedes estrangeiros a serem enviados para o CEF. É uma questão de segurança nacional, é uma chatice do outro mundo, mas nós estamos sempre a nos bater com os titulares, porque segurança nacional não podemos brincar, isso é fundamental, não é só uma questão de terrorismo, é mais do que tudo até de circulação. Nós recebemos chamadas regularmente do CEF para isso, não? O CEF teve uma explosão de boletins de registro, ou seja, o turismo cresceu, o número de pessoas cresceu, de visitantes 10, 11%, e o CEF quase duplicou. Essencialmente, o que foi? O alojamento local começou a integrar isso. Proteção do consumidor, que é outra questão delicada lá fora. Os tais pequeninos, a sharing economy, não são tratados como alguém que presta um serviço ao consumidor, não tem responsabilidade. Aqui sim, nós temos que ter livre de reclamações, então, ou seja, somos tratados como comerciantes. Isso só para dizer, não vou entrar aqui em detalhes. De enquadramento fiscal também, fomos considerados empresários. Traz alguma série de... É fácil registrar? É fácil. O que vem depois é que ninguém explica, né? Para ter uma ideia, alguém que abre um quartinho em casa, e tem que, além de fazer todas as faturações, o SAF que é normal, cada vez que recebe uma fatura da Airbnb ou da Booking, tem que fazer uma declaração que as multinacionais fazem, que chama modelo 30RF21. Tem que pedir uma declaração de dupla tributação lá fora, são coisas... Mas nós não estamos a reclamar disso, eu prefiro ter um enquadramento legal e justo e razoável e tentar simplificar algumas coisas, mas que todos estejam dentro e paguem. Aliás, não sei se sabem, a Receita Fiscal passou do alojamento local de 67 para 120 milhões, portanto, mostra que a política de trazer para dentro também traz alguma justiça social, não é? Muito bem, a grande questão aqui do alojamento local como um meio de retirada da habitação à população, não é? Onde é que é o nosso pressuposto e aquilo que nós acompanhamos? E já foi dito aqui, o alojamento local nasceu acima de tudo nas zonas de praia. Nós temos em Portugal tínhamos em 2011, 1.133.000 casas de segundas habitações, seja de praia ou de montanha. 735 mil imóveis vagos, estamos quase em 2 milhões, 1.800.000 casas que não são usadas como residência permanente. Esse é a base importante, essencial. E aí quando me perguntam, há espaço para alojamento local? O Algarve tem 149.000 casas de praia, onde todo mundo sabe que boa parte deles era usada para hospedar turistas. Falava-se um terço, 50 mil, hoje demos um salto gigantesco, mas temos 20 e poucos mil registros. Portanto, sim, nós temos uma margem, devemos, aliás, trazer por registro um número muito maior de casas. Hoje existem qualquer coisa como 60 mil alojamentos locais. Só para entenderem, falamos sempre de alojamento local, Lisboa, centro histórico, a questão da habitação. Na verdade, o alojamento local ainda hoje é essencialmente praia.
65% do alojamento local está na zona de praia, metade é o Algarve, segundo as habitações de praia. Nós temos também 10% do alojamento local que está no interior e nas ilhas. E é uma área interessante, pouco divulgada, talvez não tenha a mesma quantidade, mas a questão da desertificação, o alojamento local está a começar a ter um papel disperso, mas importante aqui, para ajudar em alguma fixação. Os turistas passavam, como não tinham dimensão para ficar em hotéis, não havia hotéis ali, e só passavam por ali, iam um dia e iam para outras cidades. Agora, com a recuperação das casinhas antigas da aldeia, da família, que ninguém, saíram das cidades, voltaram, mas tinha aquela relação emocional, o alojamento local está a conseguir, não como residência, mas sim como uma atividade, a trazer gente regularmente. Os próprios proprietários voltam a utilizar a casa. É algo silencioso, mas que tem acontecido e que acho que é algo que deveria ser incentivado. No interior de algumas ilhas também está acontecendo o mesmo, no caso dos Açores, não? E 25% do alojamento local, sim, é nos centros urbanos. Portanto, todo o nosso discurso fala sobre 25% e essencialmente aquilo que está no centro histórico aqui, não? Lisboa. E nós acompanhamos desde o início alguns números, porque eu acho que nós temos que ter a responsabilidade social também para entender o que é que se passa, mas infelizmente estamos muito limitados hoje em números, não? Lisboa tinha 50 mil imóveis vagos, 35 mil segundo as habitações, 85 mil imóveis. É um primeiro parâmetro que nós temos que acompanhar e controlar. Hoje temos 11.358 alojamentos locais. A diferença hoje é Airbnb e, graças a essa política de inclusão, de trazer, de não dificultar, a diferença hoje entre registros, em Lisboa e Porto, registros Airbnb e, efetivamente, o que está na prática, de casas inteiras, os quartos é uma outra realidade, 3 minutos, é pequena, 8%, não? O alojamento local está essencialmente em 6 freguesias, 83% do alojamento local está em 6 freguesias. Nas outras 18, a maior parte da habitação em Lisboa, o alojamento local não existe. Não existe, por uma série de razões. Podemos discutir se valeria a pena tentar ou não, mas a verdade é que, nesse momento, não há um interesse e não estamos a ir a estas zonas, não? Nessas freguesias, são duas que se destacam, Santa Maria Maior e Misericórdia. Para terem uma ideia, e é esse o número que nós usamos sempre, que é um número vago, mas nos ajuda a ter alguma baliza, que é, nessas 6 freguesias, como é que era a situação antes do alojamento local e o quanto é que estamos a ocupar. Não é direto, porque nós sabemos que não é tão simples isso. Havia 17 mil imóveis que estavam vagos, acreditem ou não, 8 mil imóveis de segunda habitação, muita gente que tinha a sua casinha, depois voltou para o interior e deixava lá, porque só pagava 50, 70 euros e dizia que ainda era a sua habitação permanente. Não? Portanto, tínhamos 26 mil casas nestas zonas disponíveis, não afetas à habitação. Para terem uma ideia, em Santa Maria Maior eram 46% das casas não estavam usadas para habitação permanente. Né? E é esse o número que nós vamos controlando. Desde o princípio nós fazemos isso. Não é a nossa atividade, mas eu acho que faz parte da nossa atividade acompanhar. Nós hoje temos quase 9 mil casas. O que é que significa isso? Alguma coisa que não está a bater aqui. Ou seja, se eram 26 mil casas, nós temos 9 mil casas, muita coisa deve ter acontecido no começo. Ou há muita casa vaga ainda, e se há vaga, mesmo que haja despejo, ainda haveriam milhares de casas, e o mercado não pode subir se há milhares de casas a ser colocadas, ou algo mais aconteceu. E efetivamente aconteceu. Eu não vou entrar aqui em detalhe, depois vocês colocam, mas já foi colocada. Aconteceu N coisas em paralelo. Eu estou desde 2009 em Alfama, com alojamento local, desde o meu primeiro estúdio em Alfama, e acompanhei em 2012, todo mundo recebeu carta de renovação, de atualização. E os proprietários não queriam nem saber para que era, nem existia alojamento local. No fundo, a lógica era, eu tive 20 ou 30 anos a sustentar o que deveria ser o trabalho da Segurança Social, e vamos falar claramente, pagava os 50, 70, agora é a minha vez, agora eu vou dar, depois eu vejo o que eu faço, se é para alojamento local, se é para Erasmus, se é para arrendar mais caro. Não? Depois surgiu o alojamento local, o turismo, é verdade, a hotelaria, surgiu o investimento, nós fazemos parte desse fenômeno de transformação, portanto temos também que ajudar nesse fenômeno a encontrar soluções. Depois surgiu o investimento estrangeiro também, que é uma parte importante, não podemos negar. O investimento estrangeiro entra forte, cerca de 20% vem para o alojamento local. Hoje é mais, nós perdemos essa conta, porque desde setembro já não aparecem os nomes, nós não conseguimos mais acompanhar isso. E aqui entra uma panóplia de interesses diversos. Alguns vêm pela rentabilidade, poucos, outros vêm pelo Golden Visa, outros vêm pela vantagem fiscal, outros porque adoram Portugal, outros porque querem tirar o dinheiro do país, porque nos conterrâneos têm medo do país de origem. Portanto,
aqui há uma série de motivações que, se nós não entendermos, nós vamos fazer políticas erradas. E aqui há muita margem para se fazer política de correção. O que é que nós achamos aqui que falta na lei? Eu não posso entrar muito aqui nesse momento, como sabem, está em discussão a alteração da legislação do alojamento local, mas nós estamos abertos para discutir, porque isso são questões de exceção. São 6 freguesias em 1.602 freguesias onde o alojamento local está. O que nós não podemos e não queremos é estragar uma atividade que é nova, que pode ajudar o interior, que pode ajudar a trazer aqui para a legalidade todas as praias, por causa dessas 6 freguesias. Mas sim, nós temos que participar da resolução, mas como uma medida de exceção. Então, o grande desafio que temos, que ninguém fez a nível internacional, porque não há quase legislação nacional, elas são municipais, e aí eu estou só pensando se o problema é na cidade, se é na praia, é como é que eu consigo ter uma unidade em termos do que é o alojamento local e como é que ele se encaixa no turismo, para poder controlar, para poder criar regras, mas ao mesmo tempo, como é que eu abro alguma exceção em caso de sobrecarga, e como é que eu posso criar esses indicadores claros de sobrecarga. Portanto, esse é um dos grandes desafios que nós temos. Precisamos, e estamos a conversar com urbanistas, com as cidades, com quem se preocupa com a cidade, com os políticos, para encontrar aqui esse processo que seria inovador a nível mundial. Zelar, sim, pelo convívio nos condomínios, por incrível que pareça, é muito mediatizado, mas é mais fácil essa questão. Nós estamos abertos, como é óbvio, a resolver os problemas. Não é criar mecanismos de proibição, mas resolver os problemas. Isso é reiterado, de forma como tem sido falado. Estamos perfeitamente abertos para que haja algum tipo de sanção. E sim, está na altura de fazer alguns ajustes de modalidades. E se calhar podemos corrigir aquela visão que existe, que agora foi dominado o alojamento local pelos grandes operadores e tudo. Sabe quantos existem com mais de 50? 47 no país. Em Lisboa existem 7. Né? E a maior parte deles, se nós falarmos, eles se calhar não foram para o outro lado, porque não encontram do outro lado algum tipo de modalidade de empreendimento turístico que responda ao service apartment que eles têm. Eles não querem prestar aquele serviço todos dos hotéis. Então, se calhar está na hora de olharmos aqui para essas modalidades e mexermos nisso e criarmos aqui algum equilíbrio. Sim, estamos perfeitamente abertos a ajudar nisso. E é esse o equilíbrio que nós pedimos e que temos que fazer. Temos que olhar para isso sem olhar no micro, sem tomar grandes decisões por causa ou de uma freguesia ou de uma situação específica, porque o meu vizinho de cima tem um alojamento local e faz mais barulho. Temos que olhar isso como um todo, porque tem muita coisa envolvida. O alojamento local hoje é um terço das dormidas turísticas do país. Estamos a falar na área metropolitana 10 mil pessoas. Quando simplesmente falamos naquelas ideias de mudar o uso ou 90 dias, nós estamos mandando para o desemprego 5 mil pessoas de um dia para o outro. Isso é social também. Né? E temos que equilibrar isso, como é óbvio, com as questões dessas freguesias habitacionais. Ou seja, temos que encontrar aqui fórmulas aqui, sim, de conter por um lado isso que é o efeito manada, que nós chamamos, começa a acontecer nessas freguesias, mas essa contenção só vai ter sentido se ela for acompanhada de políticas a sério de incentivo ao arrendamento. Porque o problema não são as funções que estão a funcionar, são aquelas outras funções da habitação que não têm incentivo suficiente, porque os imóveis vazios já existiam durante décadas, por alguma razão ninguém pegou nisso. E é isso que nós temos e podemos ajudar nesse aspecto. E já não posso falar mais nada porque acabou meu tempo. Deixa disponível aqui para perguntas depois. Obrigado. Vem mesmo à cabeça que é preciso que os municípios tenham alguma capacidade de regular eles próprios, especialmente aqueles municípios onde há mais pressão, enquanto outros poderão ter interesse a ampliar o seu mercado para reequilibrar. Que é um problema, os municípios quase não têm poder sobre esta questão. Mas pronto, isso vai para o debate, espero. Então, acabamos com o Heitor Varela, do Habitar Porto. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu, quando fui convidado para participar neste seminário, o ponto de entrada foi se eu conhecia alguém que, eu pensava que me corrija se estou enganado, que estivesse por dentro do alojamento local. Eu disse que não, eu não sei nada sobre alojamento local, nada. Nunca estive num alojamento local, nunca estudei a sério a questão. Mas o alojamento local acaba por ter alguma coisa a ver com o trabalho que eu faço. Isto porque muitas vezes quando falo sobre o problema
do direito à cidade, do direito à habitação, fala-se muito, destaca a questão do turismo. Eu não acho que o turismo seja o problema. Eu acho que, se calhar, se temos que focar a questão de outra maneira. Há uma coisa que está a acontecer, que é que o setor imobiliário ligado ao turismo está a resultar muito mais interessante para muitos proprietários do que o setor do arrendamento a custos controlados e o arrendamento de longa duração. Isto é um facto. Isto é assim, e temos de perceber porque é que isto está a acontecer. Eu digo isto porque eu queria que a minha intervenção fosse o mais pragmática e o mais útil possível. Nós, no Habitar Porto, que é uma iniciativa dinamizada por uma associação sem fins lucrativos, que nasceu há 2 anos atrás, ao abrigo da Junta de Freguesia do Bonfim, hoje já estamos a trabalhar também com a Junta de Freguesia de Campanhã e com a Direção Municipal de Urbanismo. O nosso ponto de partida foi como é que nós poderíamos trabalhar sobre o 20% de alojamentos básicos que na altura tinha a Freguesia do Bonfim, no sentido de criar habitação a custo justo. E este objetivo, que foi apoiado pela Freguesia do Bonfim, partiu de uma premissa, que é, quando nós falamos no direito à habitação, sempre colocamos o foco no inquilino, na pessoa que tem poucos recursos e não consegue aceder a uma habitação a custo justo. Isto é verdade. Mas seria simplificador dizer que o problema fica por aí. Nós pensamos que temos que chegar pelo menos a outros 2 setores, que são os proprietários, que não têm capacidade de investimento, que têm um bem que só lhes traz encargos, do qual não podemos usufruir, e os profissionais da construção, que, se existisse outro tipo de plataforma, poderiam passar a trabalhar melhor ou simplesmente passar a trabalhar. Nós pensamos que os problemas de um inquilino mal alojado, os problemas de um proprietário sem capacidade de investimento e os problemas de um técnico da construção que gostaria de fazer outro tipo de trabalho não são 3 problemas diferentes. São 3 manifestações do mesmo problema, que é que precisamos de mais formas de abordar a questão da produção do espaço urbano. E isso é o que nós fazemos desde 2016, primeiro com o Bonfim, agora também com o Campanhã e também com o apoio do município. Bem, dado que o ponto de entrada foi a questão do alojamento local, eu, para explicar isto que nós fazemos, trago cá 2 exemplos que têm a ver com isso. São 2 proprietárias. No painel anterior falava-se da questão de haver muitas arquitetas a trabalhar aqui. Eu gostaria de frisar que as pessoas mais sensibilizadas em matéria de habitação são proprietárias. É sempre mulheres que vêm que querem fazer uma coisa diferente com as suas propriedades. Temos o caso da Dona Fátima. A Dona Fátima é proprietária de uma ilha, no Bonfim, e ela chegou ao gabinete com uma preocupação, e ela não queria nem vender o seu património, nem deixá-lo ao abandono. E ela queria uma terceira solução, não arranjava maneiras para fazer alguma coisa com o seu património. Ela chegou com uma ideia mesmo muito clara. Eu quero que as minhas casas sirvam para que as pessoas de cada cidade possam ter um projeto de vida, que sejam para pessoas com poucos recursos, ou com não muitos recursos, e que isto tenha utilidade para a vida delas. Isto é o que a Dona Fátima nos transmitiu. No gabinete de atendimento do Habitar, na Junta do Bonfim, convencemos a Dona Fátima para apresentar uma candidatura ao programa Reabilitar para Arrendar, e ela aceitou. Este processo está a avançar de maneira satisfatória, embora com muitas dificuldades, porque a proprietária teve a inteligência de perceber que o seu problema individual podia ser resolvido se fosse uma solução para mais pessoas, isto é, tinha que ser uma solução para ela, mas também para os inquilinos. Graças ao apoio de um técnico, de um arquiteto, que fez o projeto com base na expectativa de vir a receber o seu salário se a candidatura for aprovada, e também graças ao apoio de uma junta de freguesia proativa, que vai financiar o 10% de capitais próprios que o IRU exige e que a proprietária não tem. Portanto, a solução era criar uma nova estrutura que permitisse que inquilinos, proprietários, técnicos e instituições locais pudessem relacionar-se de uma maneira diferente da habitual e assim criar soluções que antes não existiam. O segundo caso é um caso de outra ilha, em Campanhã, de outra proprietária, que é a Andresa. A Andresa chegou ao gabinete do Habitar em Campanhã porque tinha comprado uma ilha e, nas suas próprias palavras, ela queria que esta ilha fosse um bom negócio para ela, mas também para os seus inquilinos. Ela dizia, eu não quero ter umas rendas muito elevadas porque eu quero que as pessoas não sintam que não podem perder a casa.
que a casa é uma oportunidade para elas, porque as casas são de qualidade, têm preços justos e, portanto, vão tratar bem das casas, vão se dar bem com os vizinhos, vão se dar bem comigo e, portanto, isto vai ser bom para todos, vai ser um negócio bom para todos. Ela chegou ao gabinete do Habitar porque não encontrou a resposta que ela procurava, nem em gabinetes de arquitetura, nem em consultores, não tinha arranjado. Então chegou ao gabinete do Habitar e nós demos tudo. Uma visão dos programas que existiam, uma visão dos regulamentos que era necessário cumprir e quando a Andresa nos pediu que fizéssemos um projeto de arquitetura, nós dizemos, pronto, eu sou arquiteto, mas eu não me dedico a fazer projetos de arquitetura. A proposta foi, nós podemos fazer uma coisa que é bastante mais transformadora, que é organizar um concurso de arquitetura. Aberto, transparente, democrático, para todos aqueles que queiram fazer parte da solução. Então, com a Andresa, desenhamos umas bases que procuravam dar resposta às necessidades da proprietária e dos futuros inquilinos, visavam, para além da sustentabilidade económica, o enquadramento no regulamento vigente, que não é uma coisa fácil, visava resolver problemas de acessibilidade que existiam nas ilhas e visava aproveitar o património, projetar com a lógica subjacente ao património, que era uma ilha atípica, em forma de pátio. Pronto, este era o ponto de partida. Nós, neste momento, já terminou a primeira fase, recebemos 14 propostas de equipas. Devo dizer que este é um concurso que está financiado pela proprietária, pela Junta de Campanhã e tem apoio técnico da Direção de Urbanismo, que foi quem nos ajudou para, primeiro, na criação das bases e, segundo, vão participar numa sessão de trabalho que vai acontecer já esta sexta-feira, que tem como objetivo que os técnicos possam apresentar, as 5 equipas que passaram a segunda fase, possam apresentar a proposta mais realista possível para as necessidades da proprietária. Bem, estes 2 casos são muito limpinhos, são muito bonitos no papel. Eu acho que provam que há proprietários que estão interessados em criar outro tipo de cidade e que, quando existem as estruturas apropriadas, eles até conseguem, mas há uma série de resistências que nós temos de vencer para que o nosso trabalho seja mais eficiente e pronto, possamos trabalhar com mais alegria. Por um lado, eu vou só assinalar 2 questões. As ferramentas económicas. Nós, há um ano atrás, o que podíamos fazer era muito pouco. Existiam os benefícios, os incentivos fiscais da saúde, está bem. Existia o Reabilitar para Arrendar, está bem, mas faltava muita coisa. Eu hoje vou falar apenas sobre a questão do Reabilitar para Arrendar. Já foi anunciado que o programa vai ser reestruturado e bem, o primeiro problema que o Reabilitar para Arrendar tem é que é muito profissionalizado. Um proprietário comum não consegue iniciar o processo e chegar até o fim, é muito difícil. Até consegue, mas é muito difícil. Os proprietários percebem que entrar no mundo da recuperação urbana é um pesadelo, e em certa maneira é. Portanto, é preciso alguém que ajude os proprietários que querem fazer alguma coisa diferente para a sua cidade a passar estes processos para que não seja uma dor de cabeça, pelo menos para que não seja uma dor de cabeça para eles, seja para nós. A outra dificuldade que nós encontramos foi o 10% de capitais próprios. O Reabilitar para Arrendar é um empréstimo por 90% da recuperação do imóvel. O 10% são capitais próprios. No caso da Dona Fátima, as casas vão ser recuperadas por volta de 25.000 euros cada uma delas. Vamos passar de 12 casas para 10 casas. O investimento total são 200.000 euros. A Dona Fátima, coitada, não tem 20.000 euros para investir. E da mesma maneira que a Dona Fátima não tem, muitos proprietários não têm. E, finalmente, este programa tem um falho de arquitetura institucional, que é que exige um certo investimento, em termos de capitais, antes da atribuição dos fundos. Isto é, a Dona Fátima precisa de pagar um técnico, um arquiteto, pagar um conjunto de projetos de especialidades, antes de ter a garantia de que os fundos vão ser atribuídos. Portanto, isto é uma resistência gigantesca que nós estamos a tentar contornar da melhor maneira que sabemos, e acho que isto vai dar uma solução até sustentável, se quiserem, mas exige muito trabalho. Outra segunda dimensão de problemas que nós encontramos é que, eu agora estou a falar exclusivamente do ponto de vista das ilhas. Eu trouxe cá 2 exemplos que eram ilhas, podia ter trazido outros, mas pronto, foram 2 ilhas. Encontramos muitos proprietários que têm de escolher entre 2 opções, que é ou cumprir a legalidade
ou então melhorar as condições de habitabilidade dos seus inquilinos de maneira clandestina. E isto é uma coisa grave. Falou-se aqui sobre a questão de, eu acho que até limos o mesmo artigo, a Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária em Portugal falavam sobre uma série de dados contra os quais os meus colegas alertaram, mas também falavam sobre a multiplicação de estruturas que, profissionalizadas ou não, atuam à margem da lei. O que, do meu ponto de vista, por várias razões, segurança, qualidade, tributação, por aí fora, é um problema de ordem público. As intervenções nas ilhas são de tal maneira complicadas que as pessoas ou fazem intervenções epidérmicas, melhorando muito pouco as condições de habitabilidade, ou então, querendo melhorar as condições de habitabilidade, querem fugir à burocracia, e a burocracia é uma coisa chata, mas uma coisa necessária, é aquilo que dá direitos e obrigações, e uma coisa que tem de ser cumprida. Mas, se não agimos nessa área, se não facilitamos a vida dos proprietários, simplesmente vão ser expulsos à propriedade de usufruir do seu património. Para concluir, o trabalho que nós fazemos, eu acho que é um trabalho que tem de ser feito para ter uma cidade que sejam ecossistemas simbióticos e não ecossistemas mais tendentes para a predação, é tentar chegar a esse proprietário que não conhece, não percebe, ou simplesmente não tem a capacidade para acompanhar os processos de reabilitação urbana. Porque nós pensamos que aí há uma oportunidade de responsabilizar os proprietários pelo seu património, aumentar o parque de habitação a custos controlados no município e dinamizar zonas em declínio, porque estes proprietários vão alavancar capitais públicos e privados, diversificando a economia local. Pensamos que há vantagens em introduzir os proprietários nesse mundo profissionalizado, chato se quiserem, da reabilitação urbana, e em simultâneo permitir qualificar as intervenções sobre o património. Há muitas pessoas que estão a fazer obras fora da legalidade, insisto, acho que isto é uma coisa muito importante a se dizer. Vou concluir já. Acho que não temos de ter medo de chegar a este proprietário, que é um proprietário muitíssimo heterogéneo. É um proprietário que às vezes tem recursos, às vezes não tem, às vezes tem cultura, às vezes não tem, às vezes tem uma ilha, às vezes tem um prédio. É muito heterogéneo. E isto exige soluções personalizadas, caso por caso. Mas é necessário, porque se nós queremos diversificar o leque de beneficiários de habitação, teremos necessariamente de diversificar o leque de promotores de habitação. Isto só acontecerá com encaminhamento e acompanhamento da proximidade. Muito obrigado. Pois, as políticas públicas é como é que podem tornar o excepcional a normalidade, não o contrário. Então, eu abria para a mesa, acho que há bastante temas em debate. Okay. Vamos recolher 3 perguntas por cada ronda, talvez conseguirmos fazer 2. Ali. Uma pergunta pelo último relator. Ou seja, a ideia parece-me que há, digamos, precisamos de intervenções numa escala micro para diversificar, para perceber quais são as necessidades, etc, etc. Mas, por exemplo, o gabinete como Habitar Porto, o que é que deveria ou poderia pedir à nova geração da política de habitação, seja de um quadro macro de intervenção governamental, etc, etc, para facilitar este trabalho ao nível micro, digamos, quase de consultoria popular, digamos. Vou preparar as outras e vai estar respondendo. Depois. Estou? Boa tarde. Está. Estou aqui. Uma pergunta para o Rui Coelho. Falou que a Invest Lisboa ajudou no programa de habitação para jovens na identificação do investidor. Correto? Promoção do projeto para captar investidores para o projeto. Okay. Rendas acessíveis. Ok. Gostaria era que tentasse aprofundar um pouco mais esta questão de como captar investidores com um perfil muito específico para este tipo de intervenções, que são investidores de longo prazo. Depois, só uma pergunta para o Heitor. A organização Habitar Porto é do município do Porto? É um departamento, é uma divisão dentro da estrutura municipal? Ou o que é o Habitar Porto? Não percebi. Obrigado. Se calhar vou começar por esta última pergunta. O Habitar Porto é uma iniciativa de uma associação sem fins lucrativos.
E tem parcerias várias, às vezes é com uma junta, às vezes é com a outra, às vezes é com a direção do urbanismo, às vezes é com as três, mas no essencial é uma iniciativa de uma associação sem fins lucrativos. Por dar resposta à primeira pergunta, o que é pedir ao quadro macro para resolver o micro? Se calhar duas coisas, uma tem a ver com financiamento e outra com alguma arquitetura institucional. Relativamente aos financiamentos, eu vou explicar só um caso real, o Bruno. O Bruno é bonfinense, comprou uma casa de ilha numa área que não era de reabilitação urbana. Portanto, fora da área de reabilitação urbana, não pode candidatar-se ao IFRU, não pode usufruir dos benefícios dos incentivos fiscais. Os apoios que não são sujeitos à localização geográfica, por exemplo, o reabilitar para arrendar, estavam fora de questão, porque isto era uma fração, não era um edifício na sua totalidade. E os apoios existentes, que agora já acrescentam o caso eficiente, não eram uma solução, porque eles precisavam fazer uma recuperação integral da sua casa e o caso eficiente é basicamente envolvente energética. Portanto, acho que é importante, para nós, seria importante criar uma política que estivesse baseada em pessoas e não em territórios ou em princípios de intervenção segmentados, não é? Às vezes o que é financiado é uma parte das obras, às vezes financia-se uma casa que está num território específico e há muitas pessoas que acabam por ficar fora dos apoios existentes. Isto no que tem a ver com os financiamentos, no que tem a ver com a articulação. Eu acho que é um princípio básico, que é, se há proprietários que estão dispostos a fazer um esforço pela sua cidade, pelo seu país, se quisermos, porque não se vão lucrar com a sua habitação ou porque se vão lucrar menos, ou simplesmente porque não estão prioridade, eu acho que as instituições também deviam fazer algum tipo de esforço por este proprietário, porque todos ficamos a ganhar, não é? Quanto mais diverso for o sistema urbano, melhor para todos. Neste sentido, uma coisa que já está a acontecer no Porto e que poderia facilitar muito, por exemplo, o caso específico da Dona Fátima, seria, nós temos uma boa relação com os quadros técnicos da Câmara, que são sensíveis a este tipo de questões. Já exploramos com essa a possibilidade do projeto ser viável ou não. O projeto é viável em termos técnicos, sabemos que temos de cumprir uma série de questões, é uma questão de apresentar os desenhos dos projetos necessários. Se calhar temos de fazer o mesmo esforço com o Instituto de Habitação, isto é, nós sabermos que há garantias dos fundos serem atribuídos para poder ter a coragem de dizer à Dona Fátima, paguem cá o projeto de especialidades porque isto vai valer a pena, isto não é um tiro no escuro. Portanto, se nós pudéssemos criar algum tipo de estrutura que garanta que, cumprindo certas condições, os projetos podem ser licenciados e os projetos podem ser financiados, entidades licenciadoras e entidades financiadoras, se calhar conseguimos que muitos proprietários ganhassem uma coragem, porque há proprietários, e isto é mesmo assim, há proprietários que enquanto não encontrarem uma solução não vão vender, nem vão arrendar, porque não estão em condições, não vão fazer nada na sua casa, e ficamos todos a perder. Portanto, se houver alguma possibilidade para que estes proprietários sintam que não estão sozinhos no processo e que há garantias e que o esforço vai dar em alguma coisa, eu acho que o potencial de reabilitação das cidades exponenciava em prol da diversidade. Relativamente ao programa da renda acessível, há um site chamado lisboarendaacessível.pt que está em português e em inglês. E isto pode parecer pouco, mas é fantástico. A minha experiência de trabalho com a Câmara Municipal de Lisboa, os responsáveis por este projeto fizeram um trabalho fantástico no desenho do projeto e também na sua própria transparência. Isto é, está tudo no site em português e em inglês. Não há cá coisas escondidas. Está tudo o que existe está lá. O programa é, como lhe disse, cerca de 7 mil casas de rendas acessíveis e a Câmara de Lisboa definiu 15 espaços na cidade, diversificados. A grande maioria é de construção nova, alguns poucos são de reabilitação. Os projetos vão desde 10 milhões de euros até 100 e muitos milhões de euros. Como é que ele tem sido promovido? Portanto, a nossa participação no projeto é promovê-lo, é captar investidores, depois colocá-los em contacto com a Câmara, para depois poderem concorrer aos concursos. E fazemos isso na nossa atividade normal, portanto, alertando os investidores para que existe este programa, que podem investir neste programa, mas também de uma forma proativa na participação nas grandes feiras de investimento imobiliário, MIPIM, Expo Real
através do site, marketing digital, etc. Só para já agora para vos dar uma ideia, este programa é feito da seguinte forma: portanto, a Câmara de Lisboa oferece os terrenos e diz, num lote de terreno, num determinado lote de terreno, imagina este lote de terreno, 30% do lote de terreno, 30% a Câmara dá ao investidor, portanto, em que ele pode, desde que esteja de acordo com o PDM, com a legislação, fazer o que quiser, vender apartamentos ao preço de mercado, fazer escritórios, o que for. Desde que nos outros 70% ele desenhe, construa e opere a habitação de renda acessível, que está toda definida, as tipologias, as rendas máximas, tudo isso. Que são valores muito aceitáveis, são valores construídos tendo em conta as possibilidades médias da classe média portuguesa, que é muito baixa, como sabem. E, portanto, quando você dizia que é de longo prazo, sim, porque o investidor depois recebe as rendas durante 30 anos, chegando ao fim desse período, esses imóveis revertem novamente para a Câmara Municipal. Os imóveis dos 70%, não os dos 30%. Sendo certo que o investidor pode não ficar até ao fim do prazo com os imóveis, pode, desde que tenha construído os imóveis, para as rendas acessíveis, pode passar o negócio a outro investidor. Não precisa de ficar obrigado, não precisa de ficar amarrado ao projeto o tempo todo, o que é também uma vantagem para algum tipo de investidores ter essa possibilidade. Sendo certo que tudo isto tem que ser aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa. Também perguntaria. Once again in English, sorry. And once again, really thank you for this panel. I just want to ask to Mr. Oro, is it, I mean, the 90% and the 10% in terms of, is it only a credit, or you can get, I mean, a kind of incentive by the government, by the local government or by the national government? Para além do empréstimo, o IVA fica a 6%, em vez de 23%. So it is not a completely incentive. Okay, so they can get a facilitation, the incentive only for the reduction of the TVA. Okay. The other wish is related to Mr. Rui Ramos. Well, I completely agree with you. That means, I mean, most of the time the public authority should be speed up, I mean, the process and the decisions. And generally speaking, it is 40% of the, let's say, of an economic growth. I mean, take into account the same situation, the state of the art. If you speed up, I mean, the process of the decision and gives the certainty of the rules for medium and long term, you have a 40% higher increase of growth without any penny, without any sense in terms of euro. Economically speaking, just give these two, let's say, certainty to the investors, to the people, and so on. It gives us 40% of probability of increasing of growth, that means of economy, without any kind of expense. So this is a very important aspect, which should completely change the situation in terms of how to manage, I mean, the resources. And the other issue, it is, we don't need new resources, we just need reworking the resources. Because, I mean, nowadays we have a lot of data, as I mean, Simone told. We just have, we need, I mean, to update the data, understand what is happening, and try to keep on and changing and reworking the policies and the programs in order that they are updated and they can be more usable than before. So most of the time we don't need the new resources, but we need just only to redress the resources. Minha pergunta
pergunta prende-se com mais uma curiosidade sobre a presença dos estrangeiros em Portugal, em Lisboa, e sendo que os estrangeiros se tornaram uma categoria social, era para convidar a uma caracterização dos estrangeiros. E, portanto, a minha pergunta é mais para morar em Lisboa e Alepo, já que nas vossas apresentações falaram da presença dos estrangeiros. A primeira é que tipo de estrangeiros é que têm chegado nos últimos anos e que tipo de compra é que fizeram os imóveis. Ou seja, se os imóveis que foram comprados são usados para casas, para habitação ou para alojamento local, existem estes dados e qual é que é a vossa percepção do fenómeno em Lisboa e mais no geral em Portugal? E, falando do alojamento local, era para perceber se falamos de indivíduos que compram casas para alojamento local ou também de corporações, outro tipo de realidades que neste momento estão a fazer negócios, também com alojamento local. Pronto, então, não sei se conseguimos, porque já temos... Eu só pedir um esclarecimento adicional ao Rui em relação ao que eu estava a falar, se acompanhou o tipo de pessoas, o perfil, estava a querer tentar saber o perfil tipo do investidor que sentiu-se atraído por este tipo de proposta. Estamos a falar de fundos de pensões, estamos a falar de promotores convencionais, que a questão da permanência no mercado de longo prazo é uma questão crítica. Então, eu sugiro que começamos por Eduardo, fazemos toda a mesa, tem 2 minutos cada, não mais do que isso, desculpa. Bom, antes de mais, eu acho que é importante não estigmatizar, ou seja, não começarmos também a apontar aqui para, não só primeiro para o turismo, depois para os estrangeiros. Lembre-se que eles vieram para cá porque foram convidados, acima de tudo, ou seja, foram campanhas de captação de investimento. E agora, porque temos o azar de ser um dos países mais atrativos do mundo, uma das cidades mais atrativas do mundo. Qual é o perfil que eu via, e só posso falar essencialmente aqui de Lisboa, e que agora é o que está aí proposto essencialmente. No início, o perfil era Golden Visa, muito dedicado a uma zona da Expo, 500 mil, 800 mil euros. Começa a acabar o estoque desta zona, começam a entrar numa zonas mais de centro histórico de Chiado e começa a ampliar o leque também de países. O que era 500 mil virou 2 vezes 250 mil. Parte da inflação dos preços de mercado também foi por isso, ou seja, muitos imóveis de 200 passaram a 250 mil euros para atingir os tais 500. E isso se ampliou depois com outras razões, que veio os benefícios fiscais dos não residentes e, ultimamente, simplesmente querem vir ter uma casa aqui. Bom, simpático, para morar, tem muita gente que traz para cá por proteção de patrimônio. Hoje, quem é que está a dominar muito o mercado? Os brasileiros, efetivamente. Eu tenho sotaque, mas já estou há 25 anos aqui, mas vejo que a lógica é essencialmente diferente, é uma lógica de defesa de patrimônio, não estão tão preocupados com a rentabilidade. Depois tem outros perfis completamente distintos, por exemplo, os chineses. Estamos a falar às vezes aqui de alternativas e coisas diferentes. Nós falamos com os gestores, nós sabemos desses estrangeiros através de empresas que fazem gestão, porque estão lá fora, no alojamento local, eles representam em Lisboa qualquer coisa como 20%, não lugar mais, não? E muitos deles estariam dispostos, para já odeiam o alojamento local, aquela coisa de ter o risco de ter gente e não sei o quê. Muitos deles estariam dispostos num mecanismo, por exemplo, pensado de raiz, se calhar de investir para ter uma rentabilidade fixa de 3%, seja em renda acessível, seja o que for, se encontrassem essa fórmula de raiz, desde que deem para eles o que eles querem, que é o Golden Visa, e depois vem aqui os seus 30 ou 40 dias. Alguns, os franceses, vêm para cá regularmente. Nós temos muito imigrante também, temos muitos portugueses que emigraram e que estão a voltar e que vêm para cá 3, 4, 5, 6 vezes. Gente que está reformada ou em pré-reforma, que fica 1, 2 meses, depois o resto do tempo disponibiliza. E temos alguns que estão numa ótica que vem aqui que se calhar 10, 15, 20 dias ou 30 dias, ou mínimo legal, e mal querem saber, porque o que queriam essencialmente era um Golden Visa, ou queriam fazer um investimento fora do país, ou tirar o país.